em casa, essa família doméstica. Afinal de contas, é aí que tem o início de tudo. É aí que tem o início de tudo. A gente comentou sobre o que é estar rezando com os filhos, vivendo, fazendo a oração pelos filhos, né, cuidando dos filhos. E o que vem hoje, que veio muito forte, é na questão até do nosso comportamento, nosso exemplo dentro de casa, pai, mãe, diante das crianças, diante dos filhos, principalmente quando eles são criança mesmo, são pequenos. Às vezes, Fernanda, a gente acha que eles não entendem muita coisa ou até não leva muito a sério. Sim. Mas a gente já teve, eu creio que você com a tua filhinha, você já percebeu isso, a Sandra também, e eu já percebi isso com meus filhos, com meus netos. Às vezes você está falando de um assunto que você acha que a criança não está nem percebendo, né? Um assunto que não deveria ser abordado perto da criança, uma situação que ela não deveria estar nem ouvindo. E a gente dá esse descuido de que eles não estão prestando atenção, que não está escutando. Isso. Quando você pensa que não, eles estão atentos, já ouviram tudo. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver isso? Gente, tem coisas que não é para criança mesmo. Sim. Conforme o assunto, conforme a situação que você vai colocar, é muito sério, principalmente discussão na família, entre o casal, aquelas discussões, aquelas ofensas que acontecem e você acha que a criança não entende, não percebe ou não está escutando, mas tá. Até mesmo, né, ministra Neide, no dia a dia, aqueles questionamentos, que às vezes são questionamentos banais, bobos ali do momento, né, mas que para a criança ela também não deveria estar ouvindo. Não deveria estar ouvindo, porque ela de repente não vai saber lidar muito com aquilo, mas aquilo vai ficar registrado nela, na vida dela. Então, eu me lembro, Fernanda, quando eu era criança, bem criança, minha mãe tá ouvindo agora, ela vai lembrar. Quando eles iam falar certos assuntos que não era para criança escutar, eles falavam, tem gente descalço aqui. Olha, né? Só. Então já corriam ali que não era para se comentar essa situação perto, que não era bom a criança ouvir. Então eu vejo o cuidado que as famílias antigamente tinham na educação dos filhos. Tinha muitos erros também, às vezes muita brutalidade, né? Aquele tempo se batia muito, né? Nas crianças, batiam mesmo. E hoje já não é assim, meu Deus, porque tem coisa que não é surra, pancadas, é totalmente que diferente, vai né? fazer a criança assim. Uma que hoje as crianças são muito inteligentes. Elas não pegam medo, elas pegam raiva, né? Elas têm uma percepção muito, muito aguçada. Nós, antigamente, nós tínhamos medo, a gente cuidava, né, para não cometer nada de errado, porque a gente sabia que a situação era séria. Hoje eles já não são assim. Então hoje talvez se a gente fosse educar os filhos como nossos pais educaram lá no passado, talvez seria um pouco ainda também perigoso, porque eles hoje entendem muito, sabem muito. Eles não têm aquela coisa de recuar porque estão com medo, né? Eles ficam como quase que mais assim, revoltados, bravos, sei lá, né? E eles cobram até do pai. Então, o que hoje nós vamos falar aqui esse pouquinho é isso, do cuidado, do nosso comportamento diante das crianças e do nosso exemplo, porque a criança, ela aprende muito com o exemplo. Sim. Então, às vezes a gente vê essas festas em família ali, muita falação de besteira, palavras assim que não deveria, gestos, atitudes assim, bem descuidada, e a criança vai vendo tudo aquilo e aquilo ali fica registrado e lá na frente ela vai ter aquele reflexo dessa situação da vida do pai, da mãe, da família. Então é muito perigoso isso, gente. Como diz, a gente tem que ter muita sabedoria, pedir muito a Deus sabedoria, ter discernimento, ter psicologia para fazer as coisas diante das crianças. Essas brigas, essas discussões, essas coisas assim grosseiras que acontecem diante das crianças, é muito sério isso, muito sério. Nós precisamos ter cuidado, tem que respeitar a criança,
para que ela não venha acarretando, gente, essa situação dentro dela, porque quando ela vê o pai e a mãe brigando, se ofendendo com palavras, ou vê a mãe tão triste, ou irritação, tudo isso ela não defende na hora, mas ela traz dentro dela e amanhã depois ela vai colocar isso, ela vai. Então, ó, palavras negativas, Fernanda, toda palavra negativa ela tem uma influência. Toda palavra negativa. Quando você fala que o teu filho não presta, ou o teu filho é impossível, o teu filho não tem quem pode, então você começa a colocar essas palavras negativas, mas você está afirmando aquilo. E aquilo, olha, você pode até imaginar assim, imagina que é isso. Não, é. Toda palavra ela tem uma força, ela tem um poder, e quando você coloca ela em afirmativa, ela acaba tendo o resultado daquilo ali. Pode ser que não seja hoje, né, ministra Neide, mas o futuro vai acontecer. E a gente vê muito hoje, inclusive quando se fala em psicólogo na escola, quando o professor faz assim reuniões e coloca assim alguma coisa sobre a criança, se você for buscar o fundamento, tem alguma coisa relacionada àquilo tudo, porque sempre traz para a criança algo negativo mesmo. Algo negativo. E também quando você vai elogiar, cuidado com os elogios muito também alterado. Coloca aquela criança como se ela fosse assim, um super-herói de tudo, um poderoso, uma poderosa, e ela quer ser aquilo ali. E se ela não conseguir ser aquilo ali, ela se frustra com aquilo também. Tem que ter o meio termo de tudo. Isso, gente, tem que ter esse equilíbrio. Nós não somos nem de menos e nem de mais. Nós somos aquilo que a natureza humana coloca em nós. Então, cuidado com isso. Às vezes, muito elogio para a criança, muita corda, muito exaltar a criança, ela acaba se perdendo nesse caminho também. Ela começa a querer ser isso daí, junto com os amiguinhos, dentro de casa. Ela começa a não saber ter limite diante dos amiguinhos, das pessoas, e ela acha que ela pode tudo. Ela pode tudo. Ela pode responder o que ela quer, ela pode falar o que ela quer, ela pode se mostrar como ela quer. Isso também não faz bem. A gente tem que ter um termo da criança ter um equilíbrio e ter o limite que ela precisa ter. O respeito com os outros e também ela se respeitar também, porque a gente vê isso. O exagero é perigoso também. Então, tudo isso tem que ser dosado. E os pais têm que tomar muito cuidado com as palavras negativas, com os comportamentos errados dentro de casa, os exemplos errados dentro de casa. Hoje, muitos pais estão sofrendo gravemente com seus filhos por causa de não ter dentro de casa também um domínio nas coisas. Os filhos precisam saber até onde eles podem chegar, eles precisam saber onde está o respeito, eles precisam saber onde está a educação, porque olha, uma criança que não tem educação, não respeita, e é muito triste, é muito feio para o pai e para a mãe. Quanta vergonha o pai e a mãe às vezes passam na frente dos outros. Aí fica, nossa, mas esse moleque, mas olha, gente, cuidado com o que você está ensinando dentro de casa, né? Ou o pai e a mãe também não têm respeito lá, assim, nas suas liberdades de amizade, e a criança vai com tudo, vai levando também. Ô, ministra Neide, isso tudo tem que ter um conjunto também entre toda a família, os pais, os avós, os tios. Não dá para de repente a mãe falar algo, o pai volta para o outro lado, o pai fala algo, a mãe volta para outro lado. Isso também vai trazendo aquela confusão na cabeça aí também da criança, né? Sim, bem lembrado, Fernanda. O que é certo, o que é justo. Não adianta a gente querer um falar e o outro não aceitar daquela forma. Então não fala na frente. Não fala. Espera, conversa depois lá, olha, eu não achei legal isso, achei que não. Aí, de repente, conversar com a criança depois, mostrando o que é realmente, o que está certo realmente.
Gente, esse cuidado com a criança é a coisa mais linda, mais abençoada que tem, porque eles são uma graça, gente. Eles são muito inteligentes. Sim. E se você usar dessa inteligência, você tanto pode ajudar como pode estragar. E depois o bichinho vai sofrer por umas coisas que não é culpa dele, não é dela. Ele achou que aquilo é natural. Ele viveu aquilo, foi assim, meu pai e minha mãe me ensinou essas coisas, achava porque a gente acha engraçado as coisinhas erradas e a gente às vezes se for deixando, vai fazendo com que eles também se divirtam com isso. E depois eles não vão saber mais que aquilo não pode, que aquilo é feio quando está numa certa idade. Então, gente, olha, não adianta, o cuidado da família tem que ser para sempre. Eles mudaram, têm uma inteligência muito maior, uma capacidade muito maior. Pai e mãe, cuidado que daí que é mais ainda perigoso a gente errar. Então tem que ter muito cuidado. E que Deus colocava nas orações era isso. O exemplo e que a gente dá dentro de casa e o comportamento. O nosso comportamento, ele fala muito ali. Então, pai e mãe, não pensa porque é uma criança, você pode fazer o que você quer na frente dele, falar o que quer, ou incentivar o que quer, ou falar palavras negativas de toda forma. Não faça isso. Faça o que é certo. Sim. Tudo que você acha que não seria bom para você em adulto, pensa que para ele também não vai ser bom. Né? E nós já chegamos aí, né, Fernanda, no final novamente, mas faz muito bem você ser uma pessoa zelosa, cuidadosa, buscar sabedoria, psicologia, discernimento para estar tomando atitudes e fazendo assim com as crianças. Sempre em oração, né, ministra Neide? Nunca deixe a oração de lado. Ainda mais nos dias de hoje. O essencial. Pai e mãe, seja atento a tudo ao seu filho. Precisa de muito cuidado, porque o mundo hoje está bastante turbulento e a criança bem pequena já começa, assim, às vezes, a ter sofrimento por coisas que não foram bem zelado, bem cuidado.